Os experimentos realizados a seguir nos fornecerão dados experimentais para deduzir a lei de velocidade de uma reação. Para a reação genérica do tipo A mais B, dando origem a C mais D, em que à esquerda temos os reagentes e à direita os produtos, e onde as letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos, a expressão da lei de velocidade é dada por V é igual a K vezes concentração de A elevado a N vezes concentração de B elevado a M, onde K é a constante de velocidade, N e M são as ordens de reação em relação aos reagentes A e B, respectivamente. Assim, a velocidade de uma reação pode ser estudada por meio da velocidade de formação dos produtos ou de consumo dos reagentes. Nessa expressão, os sinais negativos indicam consumo. Neste experimento, nós vamos deduzir a lei de velocidade da reação de formação do iodo, I2, a partir da reação entre o persulfato de amônio e o iodeto de potássio. Na verdade, há duas reações envolvidas nesse processo, sendo uma lenta, que define a velocidade global, e a outra rápida. A segunda reação envolve o consumo de iodo por meio da reação com o tiosulfato de sódio. Para melhor representarmos esse processo, vamos tentar ilustrar algumas situações. Por exemplo, nós vamos primeiro considerar apenas as espécies ativas envolvidas no processo. Por exemplo, no caso do composto tiosulfato de amônio, nós iremos representar apenas o íon tiosulfato, para o iodeto de potássio apenas o íon iodeto. Reparem que a reação entre esses dois compostos leva à formação do iodo, I2, e do íon sulfato, que permanecerá em solução. Por outro lado, nós teremos uma segunda reação, que irá acontecer no mesmo recipiente, em que as espécies envolvidas são o iodo, I2, e o íon tiosulfato, do tiosulfato de sódio. Nessa tabela, nós temos a descrição detalhada de cada composto que será adicionado. Então, para tornar mais fácil a visualização, nós vamos representar essas substâncias por meio de esferas. Por exemplo, o iodeto de potássio, de concentração 2 mol por litro, será adicionado 2 ml do iodeto de potássio, que nós representamos aqui por esferas verdes. Para que essa reação se inicie, nós deveríamos adicionar o composto persulfato de amônio. No entanto, nós iremos inicialmente adicionar uma pequena quantidade do íon tiosulfato, ou melhor, do composto tiosulfato de sódio, que aqui vai estar representado por esferas cinzas. Reparem que ao adicionarmos essas duas substâncias, nós temos um reagente de cada uma das reações, portanto, nenhuma das duas irá se iniciar. No entanto, a partir do momento que eu adicionar o íon persulfato, representado aqui por esferas azuis, eu permito que a primeira reação ocorra. E essa primeira reação vai ocorrer de forma lenta. Vejamos. Nós podemos representar essa reação por meio do consumo, com a estequiometria de 1 mol do íon persulfato para 2 mols dos íons iodeto, que originariam 1 mol do iodo, I2. Essa reação ocorre muito lentamente. No entanto, levando-se em conta que há o composto tiosulfato, aqui representado pelas esferas cinzas, à medida que o iodo I2 é formado na primeira reação, ele pode ser consumido na segunda reação. E esse consumo é feito rapidamente porque essa reação é rápida. Logo, nós temos a formação do íon iodeto, que corresponde ao mesmo íon que foi consumido na primeira reação. Essa reação, portanto, prossegue, a primeira lentamente, formando o iodo, e o iodo em seguida sendo consumido rapidamente. Observem que esse processo vai acontecendo e o íon tiosulfato, representado aqui em cinza, vai sendo consumido, até chegar um momento em que a formação de iodo da primeira reação consome completamente o íon tiosulfato. Desse modo, a partir do momento que nós tivermos uma nova quantidade de iodo formado, a partir da primeira reação, esse iodo não mais poderá ser consumido. E o que irá acontecer? Como não tem mais o íon tiosulfato, esse iodo presente não vai poder ser consumido, mas ele vai se combinar com o íon iodeto, formando o íon triiodeto. Esse íon, por sua vez, complexa com o amido, que já estava presente na reação, e dá origem a uma substância de coloração azul. E é nesse momento que se observa o término da
segunda reação, ou melhor, o consumo completo dos íons tiosulfato. Durante o decorrer das reações, ou seja, enquanto o íon tiosulfato vai sendo consumido, a reação aparece de forma incolor, ou seja, como se nada estivesse acontecendo. No entanto, nós temos um processo cíclico acontecendo que só vai ser identificado como finalizado no momento em que o tiosulfato tiver sido completamente consumido, que é o momento que nós iremos observar a solução se tornando azul. Vejamos agora como determinar a quantidade de iodo produzido na reação lenta no período compreendido entre o momento em que a reação se inicia até o momento em que a solução adquire a coloração azulada. Neste período, a concentração do íon tiosulfato sofre uma variação que pode ser determinada. No tubo de ensaio onde ocorre a reação, é inicialmente adicionado 1 ml da solução de tiosulfato de sódio com concentração 0,005 mol por litro. Essa concentração, porém, é alterada, uma vez que junto a esse 1 ml são adicionadas outras soluções, fazendo com que o volume total seja sempre de 5 ml. Portanto, ocorre uma diluição de 1 ml da solução 0,005 mol por litro para 5 ml. Na diluição, nós consideramos a equação M1V1 igual a M2V2, ou seja, o produto da concentração e do volume antes e após a diluição permanece inalterado, uma vez que a quantidade em mols da substância permanece a mesma. Fazendo o cálculo, encontramos que a concentração do íon tiosulfato é 0,001 mols por litro. Essa seria, portanto, a sua concentração inicial, 0,001 mols por litro. Quando a reação rápida se completar, ou seja, quando todo o tiosulfato for consumido, sua concentração final será zero. E a variação na concentração será dada por 0 menos 0,001, o que dá menos 0,001 mol por litro. Nós podemos observar que cada mol de iodo produzido na reação lenta corresponde a 1 mol de iodo consumido na reação rápida, o que implica também no consumo equivalente de 2 mols de tiosulfato. Isso nos dá uma relação de 1 mol de iodo produzido na reação lenta para 2 mols de tiosulfato consumidos na reação rápida. Podemos, então, dizer que a quantidade de iodo corresponde à metade da quantidade de tiosulfato, isto é, iodo produzido na reação lenta, tiosulfato consumido na reação rápida. O sinal negativo indica que o tiosulfato está sendo consumido. Quando nós substituímos os valores, encontramos que a variação da concentração de iodo durante o período considerado, isto é, do início das reações até o consumo total do tiosulfato, e, portanto, da mudança de coloração da solução, é 0,0005 mols por litro. A velocidade da reação lenta pode ser determinada em função da quantidade de iodo produzido. Deste modo, a velocidade da reação será dada pelo produto do inverso do coeficiente estequiométrico do iodo, que é 1, vezes a variação da concentração de iodo em um determinado período, sendo que esse período é justamente o tempo necessário para que a reação rápida ocorra por completo, isto é, para que todo o tiosulfato seja consumido. Este é, portanto, o tempo que nós precisamos determinar experimentalmente. Como nós conhecemos para os sistemas que serão utilizados qual a variação da concentração de iodo, que é 0,0005 mols por litro, ao dividir pelo tempo, teremos a velocidade da reação para cada um dos procedimentos que serão executados nos tubos de ensaio identificados por A, B, C, etc.